Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de geografia e hoje o nosso tema é População em Movimento. Você vai encontrar no seu livro didático a partir do capítulo 2. Eu sou a professora Dani, estou aqui representando a organização Educacional Cristo. Nós vamos agora viajar nessa movimentação populacional que acaba acontecendo em todo o planeta. Vamos falar um pouco de migrações hoje? Então, vem comigo, participa da nossa aula. Meus amores, no livro de vocês, tá bom? Vocês vão verificar aí, mais ou menos ali na página 428, certo, pessoal? Os movimentos migratórios, né? Então, a gente vai começar a falar como acontecem esses movimentos migratórios, e eu acho importante trazer para vocês a introdução, né, que o livro didático de vocês traz, para poder a gente iniciar a nossa aula e partir para o ponto principal, né, do nosso slide, que são os pontos realmente que a gente deve ficar atentos aí e não se perder mais nesses conceitos de migração. Então, para iniciar nossa aula, nós podemos aí definir migração como o ato de se deslocar no espaço geográfico. Simples, né? Falou em movimentos populacionais, você vai lembrar automaticamente de migrações. É esse ato de se deslocar no espaço geográfico, tá bom? E aí um detalhe, pode ser individualmente ou em grupo, né? Esse deslocamento, ele pode ser dentro de uma mesma região, ou entre diferentes regiões, países ou continentes. Opa, falamos aqui em mesma região, diferentes regiões, né, entre diferentes regiões, países ou continentes. Nós não podemos chamar de migração, por exemplo, um deslocamento que eu faço de um bairro para o outro. Isso dá-se outro nome, que daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo, mas já na nossa próxima aula, quando nós estivermos falando aí sobre os tipos de migrações, né? Quais são esses tipos de migrações que nós temos aí no nosso capítulo 2 e também relacionado a esses movimentos populacionais. Seguir o texto, há regiões do planeta que ainda hoje contam com povos de culturas nômades, que migram entre diversos locais para suprir as suas necessidades básicas e suas atividades. É o caso, por exemplo, dos lapões da Europa, que transitam entre extensos territórios pertencentes a países como a Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega. Isso mesmo. Lembra, lá na pré-história, os povos nômades mudando de um lugar para o outro, procurando melhores condições de vida? Isso sim é um tipo de migração também. E a gente está vendo aqui que o livro de vocês é bem pontual quando se trata disso. Seguindo o texto, os beduínos se deslocam de um lugar para o outro há diversos séculos. Hoje, o estilo de vida desses povos está decaindo, já que são submetidos ao controle do governo local e o deslocamento pelo território se torna cada vez mais difícil. Normalmente, esses povos transportam consigo grandes tendas para montar acampamento ao meio do deserto, como a gente mostra aqui, ó, nessa imagem a seguir, que é um exemplo de acampamento do povo nômade lá no Irã, ok? Desde, meus amores, da pré-história até os dias atuais, são inúmeros os motivos que levam aí as diversas populações a migrarem de um lugar para o outro, e quase sempre estão associados à busca por melhores condições de vida. No Brasil, um exemplo grande aí é o deslocamento de agricultores da região sul para a região norte, em busca de novas áreas de plantio, assim como também remete um pouco, né, do processo de êxodo rural, quando também as pessoas saem do espaço rural e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida. E assim a gente inicia, né, com essa introdução, nosso assunto sobre migrações, que vai falar para vocês não somente aí quais são esses tipos de migração, o que é uma migração, mas também trazer para você a diferenciação do que é um emigrante e do que é um imigrante, ok? Combinado? Então vamos partir aqui para o ponto principal da nossa aula, que é o nosso slide, trazendo aí alguns pontos específicos da nossa aula, então fiquem atentos aqui ao que eu trouxe para vocês. Primeiro vamos falar então, meus amores, de movimentos populacionais, né? Que automaticamente nós estamos falando aqui desse deslocamento que acontece no espaço geográfico e também remete a migrações. Esses movimentos populacionais remontam aí desde o tempo pré-histórico. Os seres humanos, eles estão sempre à procura de lugares que ofereçam
melhores condições de vida. E toda vez que a gente pensar em migração, a gente vai pensar nesse deslocamento, né, das pessoas, da população, em busca de melhores condições de vida. Não esqueça disso, anote aí no seu caderninho. Só que para que essas migrações aconteçam, meus queridos, nós precisamos de fatores que vão contribuir, né, para esse deslocamento acontecer. Então, nós temos aí os fatores políticos, temos fatores de conflitos religiosos, muitas pessoas saem das suas regiões por conta desses conflitos, né, religiosos que são muito incisivos, né, e são regras muito duras, assim como também os conflitos étnicos, raciais, os fenômenos, né, naturais, ou seja, a partir de desastres naturais, essas migrações também acabam acontecendo. Um exemplo grande, por exemplo, são aquelas localidades que estão ali localizadas, né, a placas tectônicas, ou ali bem mesmo nas extremidades dessas placas tectônicas, que fazem com que aconteçam vários desastres naturais, sequencialmente, anualmente, e essas pessoas têm que estar reconstruindo a sua vida. Então, esses processos de desastres naturais fazem com que também contribuam, né, para as migrações acontecerem. Temos aí também, principalmente, o fator econômico, que é o principal motivo dessas migrações acontecerem sempre, tá bom? Aqui do lado, por exemplo, a gente evidenciou esses fatores econômicos, que são, sem dúvida, o fator mais predominante no que se refere às migrações. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se existe esse deslocamento, se existem esses movimentos populacionais, é constantemente por conta de uma busca por melhores condições de vida, e esse fator econômico está diretamente ligado a esse processo, ok? Seguindo adiante, temos aqui alguns tipos de migrações que é importante vocês saberem, né? Logo na nossa introdução da nossa aula, mas nas nossas próximas aulas nós vamos compreender um pouco mais sobre essas subdivisões de migrações. Mas por enquanto vamos saber então do que se trata as migrações definitivas. Ora, o próprio nome já está trazendo para você aí o conceito dessas migrações, né? É quando, por exemplo, o migrante, ele estabelece de forma permanente, se é definitivo, ele vai de forma permanente para o seu local de destino. Isso mesmo. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, no Brasil, existem muitos imigrantes italianos e japoneses. E, geralmente, quando eles vêm para cá, eles ficam de forma definitiva, né? Então, é um exemplo muito grande por conta do nosso país, aí ser um país de mistura de povos. Geralmente, quando esses povos vêm para cá, esses imigrantes chegam até o Brasil, tá bom? Eles realmente ficam aí de forma definitiva. Nós também lembramos das emigrações de nordestinos para outras regiões do país, como, por exemplo, mais uma vez eu recordo, né? É quando, por exemplo, nós aqui do Nordeste, nós migramos para o Sul em busca de melhores condições de vida, e isso na geografia é muito evidenciado em algumas aulas, esse deslocamento, destinos em busca de melhores condições de vida lá no Sudeste, no Sul, tá bom? E aí também a gente pode trazer como um tipo de migração definitiva, porque quando realmente eles saem aqui do Nordeste, eles vão morar, de fato, lá no Sudeste ou no Sul do país, ok? Migrações horárias, meus amores, também o próprio nome já traz o conceito, né? É quando o migrante se desloca por um tempo determinado, ou seja, vai passar um período temporário dessa localização. Então, essas migrações podem ser diárias, quando um trabalhador se desloca de um local para o outro, né, no intuito de trabalhar, e podem também ser realizadas com fins de lazer, no caso aí do turismo, quando a gente migra, conhecer um monumento histórico, um lugar histórico, né, um centro cultural, mas nós retornamos ao nosso país ou à nossa região de origem. Então, essas migrações são temporárias. E para a gente fechar nosso de hoje, para não ficar muito extenso, e prometendo já a vocês que nós retornaremos com as outras subdivisões de migrações, nós vamos falar agora de diferenciação entre imigrante e emigrante. Então, a partir de hoje, você não vai mais confundir esses dois conceitozinhos básicos
da geografia quando se trata de migrações. Então, imigrante e imigrante, nós vamos entender, portanto, que o imigrante é aquele que chega em determinada região e o emigrante é aquele que sai de determinada região. Para ficar bem mais didático esse exemplo, é como se, por exemplo, a professora Dan saísse aqui de Parnaíba e fosse para São Paulo. Quando eu saio de Parnaíba, eu sou uma emigrante. E quando eu chego em São Paulo, eu sou uma imigrante. Então, para não confundir mais, toda vez que eu saio de uma região, eu estou emigrando. E quando eu chego nessa região, eu sou imigrante. Ok? Ficou claro? Não esqueça mais aí desses conceitos, porque esse conhecimento você precisa levar na sua vida, ok? Assim como todos os outros de todas as disciplinas, tá certo? Meus amores, a atividade de vocês estão demarcadas lá no Diário Escola, tá bom? Vocês vão fazer as atividades que eu coloquei para vocês no nosso aplicativo e a gente retorna na próxima aula dando continuidade a esse assunto. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me procurarem lá no Diário Escola, ou então, quando nós estivermos aí no nosso encontro presencial, a gente tira todas as dúvidas que você anotou durante essa aula. Então, tenha esse cuidado, anota as suas dúvidas, para que a gente possa tirar presencialmente, ou então a partir das mensagens no nosso canal do Diário Escola. Tudo bem? Combinado? Então, super beijo, fiquem com Deus, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!